paz do Senhor aos irmãos, mais uma vez, trazendo aqui a lição desta feita de número 2, a lição de número 2 deste primeiro trimestre de 2017. A lição iniciou no domingo, dia de número 1, e estamos aí com a lição no próximo domingo, dia 8, e graças a Deus nós estamos aqui com esta lição de número 2, o propósito do fruto do Espírito. O propósito do fruto do Espírito. O que é propósito? É aquilo que o fruto do Espírito ele produz. Amém? Qual a finalidade, né? Qual a finalidade do fruto do Espírito? Então vamos lá aprender a lição. Texto áureo. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. Essa expressão é do profeta João, precursor de Jesus, que pronunciou desta maneira: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. A verdade prática diz: somente através de uma vida espiritual frutífera o crente poderá glorificar a Deus. A leitura bíblica em classe está contida no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Vamos ler aqui rapidinho, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e pouco há que encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas anteriormente são lobos devoradores. Pois seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore mais produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O objetivo geral da lição é compreender o real significado da frutificação espiritual. E os objetivos específicos primeiro é mostrar que a vida controlada pelo Espírito Santo requer de nós um viver santo e uma vida verdadeira na comunhão com Deus. Segundo é saber que o Espírito Santo molda o nosso caráter para sermos como Cristo. E o terceiro é apresentar o propósito do fruto e a necessidade de se ter uma vida produtiva. Esta lição está contida com 3 tópicos. Amém? Me apresentando, irmão, sou o irmão Jael, dirigente de uma das escolas dominicais daqui de Caruaru, Pernambuco. Meu nome é Jael Cândido, para aqueles que assistem às aulas e não conhecem. Peço que os irmãos, ao assistirem esta aula, compartilhem com outros dos seus contatos no WhatsApp, nos seus Facebook, Twitter, seja lá o que você tiver, me ajude aí, para que esta obra ela venha chegar a muitas pessoas. Meu desejo é que este ano chegar aos meus inscritos, certo? Para que esta aula tenha um efeito explosivo de graça na vida de cada um.
Vamos aqui, irmãos, quero concluir esta aula de 30 minutos para não cansar aos ouvintes, mas para que possa ser boa e agradável a todos nós. Introdução da lição. Na lição de hoje estudaremos o propósito do fruto do Espírito. Nas Escrituras Sagradas, o vocábulo fruto tem muito significado que podem ser utilizados para designar nossas ações e motivos. Veremos que Jesus, nosso Salvador, morreu e ressuscitou para nos ensinar o valor de uma vida frutífera. João capítulo 12, versículo 24. Nós somos frutos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Logo, temos a responsabilidade de frutificar para a glória de Deus. Então já vemos aí um exemplo, somos frutos da crucificação de Cristo e temos que continuar frutificando como é a nossa responsabilidade para ter uma continuidade desse fruto, porque todo fruto tem uma semente, ou quase todos. E essa semente, ao frutificarmos, temos que deixar a semente para que possa crescer mais árvore e dê bom fruto. Vamos ao primeiro tópico, a vida controlada pelo Espírito. O que significa controlado pelo Espírito? Controlados, irmãos, sabem que, por exemplo, um filho controlado, nós sabemos que o pai controla o filho ou a mãe. Então, controlado é ser controlado por alguém ou por algo. Então, o que significa ser controlado pelo Espírito? Significa ser cheio do Espírito Santo. Não somente aos domingos. Efésios 5 e 18. Se quisermos viver de modo e agradar a Deus, a produzir frutos para a sua glória, precisamos cumprir o imperativo bíblico registrado em Éfeso, capítulo 5, versículo 18. Mas enchei-vos do Espírito. O verbo encher aqui remete também a ser controlado, dominado, de modo que a pessoa não tem mais vontade própria. Veja aqui, rapidinho, se quisermos viver de modo e agradar a Deus, produzir frutos para a sua glória, precisamos cumprir o imperativo bíblico. Muitos crentes estão deixando para ir para a igreja só aos domingos. E nós sabemos que domingo é um dia de culto da família, um culto de pregação, um culto de mocidade. Então nós devemos estar sempre orando. Como orando? Temos culto de doutrina para orar, temos culto de orações para orar, temos ciclo de orações para orar. Então, se você quer vencer, você tem que ter uma vida sempre, uma vida de oração. Então, quando somos controlados pelo Espírito Santo, os nossos pensamentos, ações e vontades passam a ser conduzidos por Ele. É lamentável, mas infelizmente muitos crentes não buscam mais o poder do Espírito Santo, pois estão mais preocupados com os bens deste mundo. Então veja, é claro, a gente sabe que quando a gente somos cheios do Espírito Santo, as nossas vontades, não é que nós não temos vontade, nós vamos ter vontade sim. Agora uma vontade diferenciada, a vontade agora vem do Espírito Santo. No caso, a nossa vontade anteriormente era da carne, e nós sabemos que a vontade da carne é sempre pecar. Mas a nossa vontade vai ser agora dominada pelo Espírito, vai ser sempre uma vontade santa, aquela vontade sempre de buscar Deus, sempre de estar em constante oração, de estar sempre vigiando e orando. Então esta vontade vai ser diferente, porque o Espírito Santo é que vai produzir vontade dentro de nós. Entenda que
Ele não vai controlar a gente como um robô, não. Ele vai produzir dentro de nós um desejo diferenciado do desejo da carne. Então vamos lá. Jesus nos advertiu a respeito de juntar tesouro na terra e não nos céus. Então tem muita gente preocupada só nas suas riquezas. Então, qual é o tempo de ir para a igreja? Nos domingos. Então, ir só para a igreja no domingo, por quê? Porque domingo a igreja é um lugar que a gente se distrai um pouco. Então, vamos para a igreja no domingo. Não é assim. E tem pessoas que vão ao domingo e ainda quando dobram o joelho e oram assim, Senhor, nos dá um culto bom. De maneira nenhuma. Nós estamos indo à igreja para ofertar ao Senhor um culto santo, agradável a Deus. Nós temos que ofertar a Ele o nosso sacrifício de louvor. Então, nosso sacrifício tem que ser perfeito. Não, Ele não vai nos dar. Nós vamos ofertar a Ele porque Ele nos abençoou durante a semana, durante um mês, durante um ano. Então, devemos sempre estar nos pés do Senhor. Não devemos juntar tesouro na terra. A Bíblia diz que na terra tem traça, tem ladrão, tem ferrugem. Devemos juntar tesouro no céu, onde não há nada disso. Um viver santo. O Espírito Santo nos ajuda a ter uma compreensão melhor de Deus e do seu reino. Ele deseja nos ensinar a viver uma novidade de vida em santidade, mesmo habitando em um mundo corrompido pelo pecado e dominado pelo inimigo, para que uma planta produza frutos, ela precisa alcançar um determinado nível de maturação. Veja que o Espírito Santo, ele nos ajuda a ter uma compreensão melhor de Deus e do seu reino. Por quê? Porque a partir do momento que nós vamos vivendo em santidade, nós vamos tendo visão espiritual, quer dizer, a nossa vida é mais de ver as coisas de cima e não a de baixo. Então, nós vivemos, quando levamos uma vida em santidade, nós vivemos aqui na certeza de que Cristo vai raiar nas nuvens e vai nos levar aos céus. Quer dizer, vivemos na certeza que estamos aqui passando só um tempinho, sabendo que Cristo vem buscar a igreja para nos levar. Então, para que uma planta produza frutos, ela precisa alcançar um determinado nível de maturação. Isso também ocorre com o crente. Esse nível de crescimento e maturação só pode ser alcançado com a ajuda e a ação do Espírito Santo. De certo que, é claro, a planta ela não pode nascer com 2 meses já está dando fruto, não, ela tem um tempo ali para frutificar. Então mesmo assim é um crente, ele não vai aceitar Jesus logo frutificar, dar bom fruto. Mas a planta, nós sabemos que a planta, no cuidado do agricultor ali, ele vai cuidando da planta e mais para frente ela vai dando um resultado. Mesmo assim somos nós cristãos, né? A vida frutífera é para os maduros. Quando os anos passam e o crente não alcança a maturidade espiritual, ele se torna vulnerável ao pecado e a todo vento de doutrina, sendo enganado pela astúcia dos que alegam falar em nome de Deus. Aí está, né? Às vezes a gente sabe que a árvore, muitas vezes ela cresce muito, tem tantos anos, mas ela não dá frutos. Por quê? Alguma coisa de errado, ela não dá frutos, alguma coisa há de errado. No caso, talvez ela possa não alcançar, a raiz dela não esteja alcançando minerais, e dentre outras coisas. E mesmo assim são os crentes, há crentes que são velhos de cristão e
eles não conseguem produzir frutos bons, frutos agradáveis. E como disse aqui, o comentarista fica procurando todo tipo de doutrina, aí sai de uma, vai para aqui, sai daqui, não dá certo, vai para ali, e assim sempre vai, o que acaba no mundo, porque quando começa assim, não está mais agradando, não está mais na vontade do Espírito, está na vontade da carne. Vamos à verdadeira comunhão. Você deseja ter uma vida de comunhão com Deus? Então invista tempo no seu relacionamento com Ele. Ore, jejue e adore ao Senhor. A comunhão com Deus vai gerar em nós frutos excelentes que evidenciarão que o Pai habita em nós. Jesus ordenou que seus discípulos fossem para Jerusalém para serem revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Ele sabia que para dar continuidade à sua obra e produzir bons frutos, os discípulos precisariam desse revestimento de poder. Então, qual o segredo? Está sempre revestido de poder. Enquanto Jesus estava na terra, os discípulos estavam com Cristo. Mas quando Jesus foi levado aos céus e tomado nas alturas, os discípulos ficaram dispersos. Você vê que quando Cristo, anteriormente, voltando um pouco, quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, que passa 3 dias, Pedro mesmo volta a pescar, outros voltam a fazer suas atividades, porque eles não tinham uma finalidade do que fazer sem Cristo. Então, quando Jesus é ascendido aos céus, ele diz, ficai no templo, ficai em Jerusalém, até ser revestido do poder. Então, eles ficam lá, esperando ser revestido do poder, e a Bíblia diz que vem um vento veemente, impetuoso, enche toda a casa e enche todos que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quer dizer, quer ter uma vida abençoada, uma vida de comunhão, uma vida perfeita, produzindo frutos excelentes, então ter uma vida cheia do Espírito Santo, que você vai estar sempre surpreendendo, sendo uma pessoa humilde, porém sábia. Em Efésios capítulo 4, versículo 17 e o 5, versículo 20, Paulo estabeleceu o contraste entre o antes e o depois da vida dos crentes. Embriagar-se com vinho era associado com o antigo modo da vida e seus desejos egoístas, terminando por fim em contenda. Isso não tem lugar na vida dos crentes. Além do mais, de acordo com Paulo, nós não precisamos do álcool, pois podemos nos encher do Espírito, deixando que ele nos controle. Veja que quando o homem tomava o vinho, ele, de modo egoístico, embriagava-se a ponto de ver só o lado dele, de criar contenda. Porém, o encher do Espírito Santo aqui é diferente. Vamos continuar aqui. Nós não precisamos de álcool, pois podemos nos encher do Espírito Santo, deixando que ele nos controle. Paulo comparou a atitude de se embriagar com vinho, que faz com que uma pessoa desfrute um êxtase temporário, com o ser cheio do Espírito Santo, que produz uma alegria permanente. Ou seja, da maneira que o homem ele fica embriagado com o vinho, Paulo agora aconselha que nós crentes nos embriaguemos, ou seja, eu estou falando como ele falou de forma simbólica, se embriaga com o Espírito Santo, ou seja, como eles tomam o vinho, que nós buscamos sempre estar cheio do Espírito Santo, mesmo que seja confundido, como os discípulos foram ali cheios do Espírito Santo no cenáculo. Então, que nós possamos ser confundidos, mas que sejamos cheios do Espírito Santo. Todo mundo pode dizer quando uma pessoa está embriagada. Suas ações tornam isso óbvio.
De maneira semelhante, a nossa vida deve estar tão completamente sob o controle do Espírito Santo que as pessoas, aliás, que as nossas palavras e ações mostrem, sem qualquer dúvida, que estamos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Ou seja, é compreensível, sim ou não, quando uma pessoa está embriagada? Você compreende? Você consegue detectar? Então, o apóstolo Paulo disse, da maneira que é notório quando uma pessoa está embriagada, que nós possamos estar assim também com o Espírito Santo, de forma que seja notório que o nosso cheiro chegue a uma pessoa ou às pessoas. Então vamos aqui, conheça mais fruto. O termo fruto é frequentemente usado na forma simbólica. As crianças são mencionadas como frutos, em fases como o fruto do ventre e o fruto do corpo. O louvor é poeticamente descrito como fruto dos lábios, e as palavras de um homem são chamadas o fruto da boca. O termo fruto é aplicado à consequência das nossas ações e motivos, começando o fruto do seu caminho ou procedimento. Amém? Então, o fruto ele vai ser conhecido a partir do momento das nossas ações. Então, devemos ter cuidado com certas ações e fazermos conforme é agradável a Deus. Ou seja, melhor para nós é dizer assim, ó Espírito Santo de Deus, cuida de nós, toma frente, age por nós, né? E sempre vai ser assim. Jesus cuidando de nós e nós vivendo bem. O fruto do Espírito evidencia o caráter de Cristo em nós. Esse é o segundo tópico. O que é caráter? Vamos lá. Segundo o dicionário OAS, é a quantidade inerente a um indivíduo, aliás, vamos recapitular, é a qualidade inerente de um indivíduo, desde o nascimento, temperamento, índole. Nossas ações e frutos identificam um caráter de Cristo em nós. Quem pela fé recebe a Jesus Cristo como Salvador, passa por uma transformação interior, recebendo uma nova vida, ou seja, uma nova maneira de pensar e agir. O caráter de Cristo é evidenciado em nossas vidas por nossas ações. Entendemos que o caráter é a qualidade inerente de um indivíduo. Ou seja, qual é o meu caráter? Meu caráter tem que ser um caráter de cristão. Então, os nossos frutos vão identificar o nosso caráter. Se eu tenho, se eu sou cristão, os meus frutos têm que indicar que eu sou cristão. Então, o nosso caráter vai dizer que somos nós. Como é que eu digo que eu sou cristão e tomo uma atitude de crentes carnais, do povo do mundo? Tomo uma atitude do povo do mundo, falo igual ao mundo, penso igual ao mundo, ajo igual ao mundo, como minhas atitudes são igual ao mundo. Então, como o meu caráter vai ser definido? Será que vai ser definido com um caráter cristão? Então nós devemos ter cuidado com isso e mostrar que o nosso caráter é um caráter cristão. Então caráter é a qualidade inerente de um indivíduo, desde o nascimento, temperamento e índole. Então, o que você representa é o que você vai ser. Muitos são ditos assim, não, aquilo é crente, aquele camarada ele vai para o céu, se aquele camarada for para o céu, eu também vou para o céu. Então nós devemos ter cuidado com essas coisas, porque nós somos cristão. Cristão quer dizer seguidor de Cristo, entendeu?
e devemos e somos controlados pelo Espírito Santo. É diferente do mundo. Amém? Caráter gerado pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus afirmou que o Espírito Santo habitaria em nós. João capítulo 14, versículo 17. Nós agora viramos templos e morada do Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo habitaria em nós. Ele em nós faz com que a nossa natureza adâmica seja destronada. Ou seja, todo homem quando nasce, ou quando eu falo de homem, falo de mulher, ele vai estar no trono, no eu dele, a natureza adâmica, a natureza de Adão, ou seja, a natureza do pecado. Então, quando o Espírito Santo habita em nós, ele tira a natureza adâmica do trono e começa a dominar o cristão. Só que vai sempre surgir aquela briga pelo trono. Os irmãos sabem que o trono, quem está no trono é quem manda. Se a carne está no trono, ela vai mandar. Se o Espírito Santo estiver no trono, ela vai mandar em você. Então vamos lá. Ele em nós faz com que a nossa natureza adâmica seja destronada. O velho eu morre, por isso temos condição de negarmos a nós mesmos. Precisamos ter consciência de que o Espírito Santo trabalha em nós, não somente para nos conceder os dons e talentos, mas para nos transformar. Veja que quando a natureza de Cristo habita em nós, ela destrona a natureza adâmica e diz que a natureza da carne morre. Mas existe uma coisa que Paulo ele adverte a gente sempre a crucificar a nossa carne. Por quê? Porque a natureza adâmica morre, mas ela está sempre pronta para ressuscitar. Tenha cuidado. E é fácil para ela renascer, ressuscitar ali, aparecer e acabar destruindo o nosso caráter cristão. Precisamos ter consciência de que o Espírito Santo trabalha em nós, não somente para nos conceder dons e talentos, mas para nos transformar. Infelizmente, muitos não dão lugar ao Espírito, impedindo que ele os transforme. O Consolador trabalha em nós à medida que lhe permitimos. Deixe o Consolador transformar todo o seu ser. Tem pessoas que estão servindo a Cristo e dão lugar ao Espírito Santo, e é uma bênção. O Espírito Santo primeiro batiza, renova, sempre está renovando, aí entrega os dons, aí vem o fruto do Espírito, vai surgindo e vai adquirindo esta dádiva, porque a pessoa realmente se entrega a Ele. Mas tem pessoas que não, são seguros, às vezes morrem de velho e não são batizados com o Espírito Santo, às vezes são e não são renovados, não tem variedade de língua, não profetiza, não tem dons, porque não deixa o Espírito Santo trabalhar. É necessário entregar-se a Jesus e dizer: ó Senhor, faz de mim o que queres. E aí Ele vai cuidar de você. Lembre-se que nada vai ser demasiado, porque o próprio Deus Ele já deu ordem, né? O Espírito Santo agora é quem cuida de nós. Vamos ser guiados por eles. Nosso apetite vai vir dele, nosso desejo vai vir dele, o nosso cheiro vai vir dele, a nossa santidade procede dele. Então os dons, tudo vai proceder dele. Então a nossa carne vai estar morta e nós vamos estar servindo a Deus. Vamos lá, um novo estilo de vida. Viver em novidade de vida não é fácil, pois o caminho que conduz a Jesus Cristo é apertado e exige renúncia. Realmente, para quem é cristão sabe disso, que nós precisamos renunciar a muitas coisas, deixar para trás. A nossa carne muitas vezes quer, ela deseja, sim deseja, mas nós devemos sim renunciar, deixar o desejo, pedir misericórdia a Deus
e o Espírito Santo vai trabalhando em nós, vai tirando aquele desejo. Você já imaginou, muitas vezes nós escutamos uma música e aquela música entra de uma forma que nós temos que clamar a Cristo para que Ele arranca aquela infeliz de dentro de nós e nós possamos cantar hinos ao Senhor e pedir perdão até a Ele muitas vezes. Infelizmente, muitos estão pregando um pseudo-evangelho que não exige mais renúncia e nem mudança de vida. Não podemos concordar com os falsos ensinos e os falsos discursos que têm sido disseminados, em especial nas redes sociais. Jesus disse que os falsos profetas têm roupas de ovelhas, mas são apages, isto é, são como aves de rapina. Logo precisamos ter cuidado. Amém? Então, pelo ensinamento que muitos estão dando aí, vem como estás e permanece como estás. Muitos só estão querendo mais o dízimo e esquecendo da vida espiritual. Pastor é para cuidar das ovelhas e não para desfrutar do que as ovelhas têm. Amém? Então, nós devemos sempre, você que está escutando essa aula, que pretende aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem que saber onde entra. Você tem que analisar se o pastor realmente ele cuida da igreja, se o desejo do pastor é cuidar da igreja, ou se é só em tomar conta do teu dízimo, da tua oferta. Saiba que o pastor ele tem um dever de conduzir a igreja de Cristo aos céus. Então vamos cuidar aqui, continuar. O alvo deles é destruir o rebanho do Senhor e impedir que venhamos a alcançar a vida eterna. Muitos, sob a influência de Satanás, estão operando sinais e prodígios, imitando as obras de Cristo, porém seus frutos revelam que não pertencem a Jesus Cristo. Realmente isso está acontecendo e está enganando a muito. Então a igreja de Cristo, que é santa e sábia, tem que prestar atenção, se identificar, correr para longe, para não acabar longe dos céus. Bem sabemos que esses pastores, esses mestres, um dia vão estar diante de Deus para prestar conta de suas atitudes, mas enquanto isso também você, se não acordar, vai estar sendo conduzido para os infernos. Então precisamos sim saber se temos dentro de nós o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, ele vai cuidar de você, ele vai te conduzir. Então se entregue a Jesus simplesmente por uma coisa, porque quer ser salvo por ele. E não porque quer uma bênção material, pois as bênçãos materiais são apenas prazeres ou obras para a própria carne, mas bênçãos espirituais vai sempre te conduzir aos céus. Como identificar um crente autêntico? Ele pode ser identificado não por aquilo que possui, mas por aquilo que é. Suas ações precisam revelar que ele está em Jesus Cristo. Lembre-se, não se conhece uma árvore pelas folhas, mas sim pelos frutos. Muitas vezes nem pelas vestes, mas pelo que faz. Uma certa vez eu estava num lugar e duas pessoas se identificaram como cristão. Eu sou cristão. A outra disse, eu também sou. Mas não tinha aparência nem frutos de cristão. Então temos que procurar sempre estar com não só a folhagem, tá? Falando de árvore, né? Não só a folhagem, mas tem que estar a folhagem, tem que estar o fruto, tem que estar as raízes, principalmente as raízes bem fundadas em Cristo, tá certo? Para que assim possamos ser identificados um dia quando Cristo raia nas nuvens, tendo o bom cheiro de Deus. Por seus frutos os conhecereis. Ao longo das Escrituras, o fruto é um símbolo de obra transformadora de Deus nos crentes.
Embora o nosso relacionamento com Deus seja secreto, o produto desse relacionamento é altamente visível. Mas aqui Jesus falou de reconhecer os falsos profetas pelo fruto amargo. Ele não sugeriu que começássemos a apertar o fruto dos crentes para ver se era bom. Veja que grande detalhe aqui o comentarista diz. Tem pessoas que conhecem o fruto apertando, se está maduro, se não está. Mas você já viu que muitas vezes de tanto apertar, aquele lugar que o povo é acostumado a apertar, ele fica mole e muitas vezes engana. Então não é apertando, tomando dinheiro, não é apertando, fazendo obrigatório dizimar, que a nossa salvação não é pelo dízimo, é pela graça. Muito embora, se você quer ser abençoado, você tem que dizimar, está escrito. Então, eu conheço o fruto pelo cheiro. Às vezes sinto o cheiro, eu já conheço se o fruto está maduro, se não está, se é bom, se está, se foi amadurecido pelo caborete, a força, né? Ou se é natural. Então, não apertando os frutos, mas precisamos conhecer como ele foi amadurecido pelo tempo próprio para amadurecer. Talvez a razão seja o fato de que o bom fruto precisa de tempo para amadurecer. Né? O bom fruto tem o seu tempo, mas muito querem amadurecer antes do tempo. E muitas vezes esse amadurecimento do tempo é que traz o prejuízo por causa da química. E mesmo assim a vida espiritual ela não pode amadurecer antes do tempo. A vida cristã produzirá bons frutos, mas levará algum tempo para que esses frutos amadureçam. Devemos dar aos outros e a nós mesmos o tempo necessário para que o fruto de Deus amadureça, em vez de exigir evidências imediatas de sua obra em nossa vida. Então, tem um tempo, não é porque eu aceitei Jesus hoje eu tenho que produzir. Não, primeiro você vai adquirir conhecimento, você vai adquirir o testemunho, você vai ter que aprender primeiro para depois começar a gerar frutos. Então, leva-se um tempo para produzir um fruto bom, palpitoso, cheiroso, né? Levará um tempo. Vamos ao terceiro tópico, testemunhando as virtudes do reino de Deus. Está contido também com 3 subtópicos, amém? O propósito do fruto. Você não foi salvo para somente frequentar as igrejas, mas para revelar Cristo ao mundo por intermédio de um viver santo, justo, em meio a uma sociedade comprometida pelo pecado. Fomos retirados do mundo para que sejamos testemunhas. Você foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra. Porém, não adianta pregar o Evangelho de Cristo e não viver segundo os princípios do reino. Você precisa viver aquilo que prega e ensina se deseja uma vida e ministério frutífero. Então veja que nós precisamos não só frequentar, mas revelar a Cristo ao mundo. Como? A nossa maneira de viver. Temos que mostrar à sociedade que estamos comprometidos com Cristo e não com o pecado. Então, devemos pregar o que vivemos diante de Cristo. Devemos viver aquilo que pregamos, para que assim possamos mostrar ao mundo que viver com Cristo é melhor. Né? Que eles possam saber que tem um mistério em viver com Cristo. Vamos lá, uma vida produtiva. O crente precisa ter uma vida espiritual frutífera. Quando um galho é cortado e não é imediatamente enxertado ou replantado, seca e morre. Você tem produzido frutos ou sua vida está
como um galho seco. Nossos frutos revelam que pertencemos a Cristo e quando aprendemos com Ele. Então, nós sabemos que somos comparados como lavoura e Cristo é o agricultor. Ele sempre está cuidando de nós. Então devemos ter cuidado que o agricultor sempre tira um galhinho de uma árvore e enxerta no outro para ver se ele dá fruto. Mas aí está o mistério. Se, como disse aqui o comentarista, se ele não for enxertado logo, então ele vai secar. Então temos que ter cuidado, temos que ter uma vida de santidade, porque desta maneira vamos sempre estar enxertados em Cristo. O que fazer para manter a produtividade? Um bom agricultor preocupa-se com o plantio, com o cultivo e com a produção do fruto. Para que a lavoura tenha um bom desenvolvimento, o agricultor precisa adubar a terra, regar as sementes e retirar as ervas daninhas. É preciso investimento financeiro e muito trabalho. Nós também temos um Pai que cuida de nós para que venhamos a frutificar. Isso significa que algumas vezes somos podados, ou seja, passamos por aflições e dificuldades, mas aflições não são para nos destruir, mas para contribuem para que venhamos nos tornar pessoas mais fortes, capazes de produzir frutos em abundância. Então veja que aqui o agricultor sempre está cuidando. Está sempre podando, está sempre colocando uma terrinha no pé, muitas vezes está aguando, outras vezes está cortando algum galho seco, alguma coisa ali. E mesmo assim somos nós com o nosso agricultor que é Cristo. Ele sempre está cuidando de nós. E muitas vezes passamos por aflições a ponto de murmurarmos, a saber que aquela aflição, aquela luta que estamos passando não é para nos destruir, mas para nos preparar para coisas melhores que vêm pela frente. Então, se você está passando por dificuldade e aflições que você não compreenda, saiba de uma coisa, que Cristo está fazendo isso para que você amadureça, para produzir bons frutos, e você vai ver que Deus realmente está cuidando de você. A frutificação espiritual segue o mesmo princípio da frutificação que está revelada no primeiro capítulo de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 11. João Batista, precursor do Messias, exigiu dos seus convertidos produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Em João capítulo 15, versículo 1 a 16, Jesus enfatizou este princípio, deixando claro aos seus seguidores que, para darem frutos exuberantes para Deus, é necessário que antes cresçam em Cristo e nisso perseverem seguindo os ensinos da palavra de Deus. Boas condições de crescimento e desenvolvimento da planta no reino vegetal, sem esquecer a boa saúde da semente, do meio ambiente ideal e da limpeza. São elementos indispensáveis para a boa frutificação. É também o que ocorre no reino espiritual na vida do crente, na igreja, para que haja em todos nós frutos abundantes para Deus. Amém? Então, da maneira que o homem cuida da planta, Deus cuida de nós. Devemos sim sempre estar produzindo frutos bons, dignos de arrependimento. Então, devemos sempre estar frutificando frutos, como disse Jesus, exuberantes, frutos bons, que nos faça crescer em Cristo, perseverando, ensinando a palavra de Deus, para que assim, quanto mais a gente estamos fazendo a obra de Deus,
a gente sempre estamos adquirindo algo agradável a Deus. Lembre-se que você assistindo essa aula, você sempre vai estar adquirindo conhecimento, graça e unção. Conclusão: precisamos ter uma vida frutífera e para isso precisamos estar ligados à videira. O propósito dos frutos é glorificar ao Pai. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Busque ter um relacionamento pessoal com Cristo. Seja cheio do Espírito Santo, produz muitos frutos para a glória de Deus. Então nós precisamos produzir sempre bons frutos. Precisamos sempre estar cheio do Espírito Santo de Deus. Você quer ter uma vida diferente? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Você quer ter uma vida santa, uma vida de alegria, uma vida de prazer? Seja santo, cheio do Espírito Santo de Deus. Procure levar uma vida de oração, de jejum, lendo a palavra, tendo tempo para Deus. Se você ir para a igreja, fazendo culto em casa, louvando, Deus ele vai trabalhar ao teu favor e vai estar sempre te abençoando espiritualmente e materialmente. Amém? Então, Deus, ele quer que você seja cheio da sua graça. E sempre tem mais para ti, para mim e para você. Ser cheio. Tem dons espirituais. Tem os frutos do Espírito. Tem muito mais para nós aquilo conforme a medida da nossa fé. Amém? Jesus disse: tudo quanto pedis em meu nome eu farei. Mas temos que levar uma vida de santidade. Amém? Então esse é o nosso dever. Certo, irmãos? Peço que os irmãos nos ajudem compartilhando esta aula com seus contatos no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, em todos os seus apps que tem aí sociais. Você possa me ajudar aí para que eu possa alcançar aqui, pelo menos esse ano, 1000 pessoas inscritas no meu canal e que possa estar obtendo esta aula maravilhosa, essa e outras que vem lançado pela CPAD, que nós estamos transmitindo as aulas da CPAD, ensinando. Hoje eu estou um pouco cansado, mas próxima lição vou procurar dar com mais ênfase para que os irmãos possam adquirir conhecimento, que possam agradecer a Deus por isso. Ore para que Deus sempre me dê mais conhecimento e graça. Sem isso nós não vamos a lugar nenhum. Então peço que os irmãos compartilhem, os irmãos que estão assistindo, os irmãos se inscrevam no canal e Deus ele vai te abençoar. Então que Deus abençoe os irmãos, que Deus te dê sabedoria da sua parte e que você seja sempre uma bênção diante de Deus e da sociedade. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.